Oi, pessoal. Como hoje é feriado e não tem aula, para não perder o embalo aí, eu resolvi fazer um exercício, né? Gravar um exercício. E é um exercício bem completo, então eu espero que ele ajude vocês com as listas e com as atividades também, né? Porque vocês vão ver que a gente vai usar praticamente tudo que vimos desde a P1, né? A partir da P1 até agora neste exercício. Praticamente tudo. Se eu não me engano, é um exercício de prova antiga, né? Tem a cara daquelas provas antigas que eram todas dissertativas, então os exercícios eram bem longos. Então é o seguinte, esse 2.4 aqui, você tem uma função de R2 em R de classe C1 e, portanto, diferenciável, certo? Que tem duas propriedades. A primeira, a imagem da curva plana gama de t igual cotangente t secante ao quadrado de t para t de 0 a π sobre 2 está contida numa curva de nível de f. Então, calma aí. Vamos entender essas coisas. As curvas de nível, lembra de uma função de duas variáveis, estão no domínio, então estão no R2, certo? Essa curva é plana, então faz sentido você ter uma curva plana dentro, né, de uma curva de nível, porque todos esses objetos aí estão no R2, certo? Por que eu estou falando isso? Para não confundir com o item de baixo. Olha só, a imagem da curva no espaço, sigma de u igual a essa coisa aqui, pode ver que é no espaço porque tem três coordenadas, com o positivo, está contida no gráfico de f. Ou seja, o gráfico de f já é um conjunto do R3, porque você tem duas letras x e y para o domínio e o z para o contradomínio. Então, está no R3. Então, faz sentido uma curva no espaço estar dentro do gráfico. Percebe? Tem, para ver que essas coisas estão coerentes. Porque como agora nós vimos curva plana e curva espacial, às vezes a pessoa confunde, mistura as coisas, coloca uma curva plana no gráfico, não faz sentido, porque só tem duas coordenadas, cadê a terceira? Cadê o z? Aí ele não sabe, coloca zero, mas bom, aí desceu pro plano aqui, não é no gráfico, está aqui no chão. Quem garante que o z é zero? Você pode estar lá em cima. Então o pessoal confunde, porque agora tem que ficar esperto aí com onde estão essas curvas, tá? Aí, com base nessas duas propriedades, ele pede para calcular o gradiente de f no 1, 2, a derivada direcional de f no 1, 2 na direção desse vetor v e o plano tangente também em 1, 2, f de 1, 2. Tudo gira em torno do ponto 1, 2, certo? A gente sabe que como a função é diferenciável, você tendo o gradiente, você tem praticamente tudo. Tem a derivada direcional, vai ter o plano tangente, vocês vão ver. Vocês devem lembrar, né? Então, ó, tá aqui a minha resolução. Então é só repetir as propriedades aqui para ficar mais fácil de voltar, mas vamos por partes, né? Primeiro, propriedade 1 da curva de nível. Nós já usamos várias vezes. Então, isso aqui está dentro de um nível de f. O que é o nível de f? Vamos supor o nível C, o nível NC que a gente está chamando, né? É o conjunto dos pontos onde a função vale c, certo? Então, se essa curva, a imagem dessa curva, né, está num certo nível C, se você calcular f sobre os pontos da curva, dá o tal do C, certo? Isso aqui já apareceu várias vezes, certo? Curva de nível C é o conjunto onde a função vale C. Se a gama está lá dentro, na gama também vai valer C. Simples, certo? Tem um jeito mais rápido de fazer isso aqui, mas eu estou recorrendo para a regra da cadeia para lembrar. Depois eu comento como você poderia fazer direto isso aqui. Não tão direto, você já ia cair na linha 2 aqui, certo? Então, como f de gama de t dá c para todo t, né? Para todo t aqui, claro, nesse intervalo, eu só coloquei quem é gama. Gama é cotangente t secante ao quadrado t. Está aqui. Daqui para cá não é nada. Só coloquei quem é a gama para todo t. O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar pela regra da cadeia. Então, como é que eu derivo isso aqui pela regra da cadeia? Porque é uma composta de duas variáveis com uma curva. Então, derivo f em x vezes a derivada do x. Quem é o x? Cotangente. A derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado. Então, ó, derivo f em x, multiplico pela derivada de x. Mais derivo f em y vezes a derivada do y. O y é secante ao quadrado. Como é que eu derivo? Regra do tombo, 2 secante vezes derivada da secante, que é secante vezes tangente. Certo? Fica assim.
Claro que pode juntar secante ao quadrado e tudo mais. Só lembrando que o del f del x, eu não estou colocando aonde ele é calculado, mas o del f del x é calculado no mesmo lugar da f, cotangente e secante, tá? Mesma coisa del f del y também é calculado na cotangente, vírgula, secante ao quadrado. Certo? Acho que eu falei errado aqui, cossecante. Não, secante ao quadrado. Cotangente, secante ao quadrado. Certo? E isso é zero porque é constante. Uma função constante, derivada a zero. Ou deriva constante da zero, como você queira, como você quiser interpretar isso aí. Bom, agora olha só, calma aí, eu já coloquei a linha de baixo porque estraga a surpresa. Como eu lembro lá em cima que eu falei que você podia fazer direto isso aqui, indo para a linha 2. É aquela propriedade que, como a gama está dentro da curva de nível, o gradiente é ortogonal às curvas de nível, lembra? Então, o gradiente é ortogonal ao gama linha, porque a gama está dentro do nível, né? Então, você já podia direto escrever que o gradiente, o produto escalar do gradiente com gama linha é zero. E olha o gradiente aqui, produto escalar do gradiente com gama linha. Está aqui o gama linha e está aqui o gradiente, exatamente esse produto escalar que eu falei aqui. Tanto é que essa propriedade de ortogonalidade nós demonstramos assim, pela regra da cadeia. Eu tô tipo redemonstrando, né, essa ortogonalidade. Tá? Claro que você podia ir direto para cá. É que eu optei por fazer de novo e comentar assim, para treinar um pouquinho a regra da cadeia também, né? Certo, gente? Bom, agora olha só. Isso valeria, teoricamente, em qualquer t. Vamos para o que nos interessa. Eu não estava querendo no 1, 2, então aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 2. Olha o que eu fiz aqui. Então, porque os del f também estão calculados, né, cotangente e secante. Então a cotangente tem que ser 1, porque é o x, e a secante ao quadrado tem que ser 2, porque é o y, né? Eu quero 1, 2. Só a linha de cima já mata, né? Porque neste intervalo, a cotangente vai ser 1 apenas no π sobre 4, né? Porque é o inverso da tangente, a tangente é 1 no π sobre 4, e o inverso, né, também vai ser 1, o inverso de 1 é 1. Pode ver que a outra automaticamente vai estar satisfeita, né? Porque no π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 o cosseno, então eleva ao quadrado dá meio, e aí a secante é o inverso, 2, tá? Então tá certinho. Só de baixo já, a de cima que é mais simples, você já matava. Então, agora sim eu coloquei os pontos para não confundir. Del f del x em 1, 2, porque é na cotangente e secante, vezes a cossecante ao quadrado menos cossecante ao quadrado, que também é 2, né? Porque o seno e cosseno no π sobre 4 tem o mesmo valor, então as cossecantes e a secante também. A cossecante e a secante. Então, só que tem esse menos aqui, então ficou menos 2. Del f del y em 1, 2, e aqui secante, secante, tudo 2, né? Aliás, não, né? É secante ao quadrado, então coloquei 2 aqui, né? Porque você tem duas secantes. E aqui esse 2 é o 2 que estava lá, tá? Então aqui esse 2 é da secante ao quadrado e esse 2 é o que estava lá. E a tangente é 1, certo? Enfim, porque na prova, quando eu estava corrigindo, eu vi que muita gente já tinha, por exemplo, a secante pronta, aí meio que tirava o ângulo para depois tirar a secante de novo. Só que já está pronta a secante aqui. Aí às vezes dava um ângulo que não era notável, e na hora de voltar se atrapalhava para a secante. Então já está secante, já põe a secante ao quadrado aqui direto, não precisa voltar para o ângulo, né? Eu só calculei o ângulo aqui, mas nem precisava, basta olhar essas relações aqui. Enfim, está aqui. Então, dando uma simplificada nessa fórmula, deixa eu ver, é só uma simplificada, né? Menos 2, aqui é 4, enfim, é zero. Então, é isso que você tira da informação 1. O fato daquela curva lá ser ortogonal, né? Ser ortogonal não, está contida num nível, que no fundo é ortogonal, que é o gradiente ortogonal gama linha. Agora vamos ver como a gente usa a informação 2, pensei que tivesse marcado errado mas está certo. A informação 2 é que essa curva está no gráfico. Agora vamos lembrar uma outra coisa, um rascunho aqui. O que é o gráfico? O gráfico é o conjunto dos pontos onde z é o f de xy, né? A coordenada z
o gráfico é um conjunto do R3, x, y, z, tais que o z é justamente o valor da função em x, y. Certo? Então, isto é gráfico. Se essa curva está no gráfico, significa o quê? Que o z dela é o f do x dela e do y dela, para todo ponto da curva, ou seja, para todo u. Você varia o u, você continua tendo o z igual a f do x e do y. Certo? Porque está no gráfico. É normalmente assim que você usa essa informação de estar no gráfico. Então vamos lá. Olha o que eu coloquei. O z, tá? Só copiei aqui. Deixa eu ver se eu não errei na cópia. Né? O z é o f de xy. Como é que eu vou fazer aqui? De novo, regra da cadeia. Vou derivar essa coisa, né, dos dois lados. Então, do lado esquerdo, você deriva diretamente, porque é um polinômio. Polinômio não, né? Porque tem uma raiz. Mas você pode usar a regra do tombo também aqui. Então, derivando pela regra do tombo, o lado de lá, a derivada de 1 é zero e tal. E o lado direito eu derivo pela regra da cadeia, igual fizemos o anterior. Então, derivo f em x vezes a derivada do x, olha só. Derivo f em y vezes a derivada do y. Regra do tombo tanto aqui quanto aqui, nos dois. Certo? Lembrando que del f, del x e del f, del y são calculados nesse ponto aqui, né? U a 1/3 e u quadrado mais 1, né? É que eu ia chamar de gama, mas não é mais uma gama. Lembra que é um sigma, mas juntando com z, né? Então não tem um nome. Nós não demos um nome só para esse pedaço da curva. Não é a sigma. A sigma tem coordenada z que está aqui fora. É um pedaço da sigma, né? São só as duas primeiras coordenadas da sigma. Tudo bem? Então, de novo, pela regra da cadeia, eu tenho isso. Isso vale para todo U? Qual que é o U que me interessa? Eu estou querendo as informações no 1, 2. Então, que U eu vou pegar? Já fiz, nem escrevi aqui porque é direto, né? U igual a 1, certo? Aí vai ter 1 e vai ter 2. Então, fazendo U igual a 1, 3 sobre 2, 1 sobre 6, certinho, né? Esse zero, claro, some. Aí, lembra que eu falei que está calculado aqui? Então, vai ficar calculado em 1, 2. Aqui eu coloquei um 3, mas é um 2, tá? Por mais que eu olhe, eu sempre acabo errando aqui. Um 2, certo? E aí, aqui também você coloca 1, dá 1/3. Aqui também você coloca 1, dá 2. Tá certinho. Tirando esse 3 aqui, no que não tinha nada a ver, tá certinho. Agora, olha só. Dando uma arrumada, tirando o mínimo aqui, somando, você vai ter isso aqui, tá? Eu já coloquei direto. Vai ficar essa relação aqui, que eu chamei de equação 2. Então, olha só, você tinha equação 1 aqui da primeira propriedade. E agora chegamos numa outra relação. Então, fica tipo um sistema, né, cujas incógnitas são justamente as derivadas parciais. Aí, resolvendo esse sistema, soma, né? Você vai ter 8 del f del y igual a 4. Então, del f del y é meio. E aí, se o del f del y é meio, você tira 3, passa para cá, 4 menos 3, 1. Você tira que del f del x é 1. Pronto, tá aí. Moral da história, o gradiente vai ser del f del x, vírgula del f del y, ou seja, 1 meio. Certo? Agora vamos à pergunta B. Ele pediu para calcular del f del v no próprio 1, 2, onde v é esse vetor. Agora, olha só, importante. Como f é diferenciável, isso é importante, você tem uma fórmula para calcular a derivada direcional usando gradiente. É uma das fórmulas mais fáceis desse curso, porque é simplesmente del f del v é o produto escalar no gradiente no ponto que você está interessado com o vetor que dá a direção. É a fórmula mais simples que tem no curso, eu acho, né? Mas só quando a função é diferenciável. Quando ela não for diferenciável, tem que usar aquele limite, a definição de derivada direcional, tá?
não daria para fazer esse exercício com aquelas duas informações, né? Mas enfim, como ela é diferenciável, porque ela era C1, você calcula pelo produto escalar. Então fica, o gradiente era 1 meio, né? Tá aqui. Esse é o vetor, ó, faz o produto escalar dá isso. Tranquilo. Plano tangente. Então, também no 1, 2, f de 1, 2. Então, eu coloquei aqui a fórmula do plano tangente. Você vê que está lembrando de tudo. Curva no espaço, tem propriedade das curvas de nível, tem a fórmula da derivada direcional usando o produto escalar, e agora está lembrando do plano tangente ao gráfico. Então, o plano tangente ao gráfico de f no 1, 2, eu coloquei a fórmula geral aqui, sem substituir os respectivos valores, né? O que está faltando aqui? Del f, del x já achamos, é 1, e del f, del y já achamos, é meio. Está faltando o f de 1, 2. Aonde eu vou buscar esse f de 1, 2? Na equação 2. Lembra? Como está no gráfico, a gente já usou isso aqui, que o z é o f do xy, para os pontos da curva. Então eu vou usar aqui. Não adianta eu usar o 2, a propriedade 2 já derivada, porque não vai aparecer a f. Eu quero a f de 1, 2. Então eu estou usando a propriedade 2 sem derivar mesmo. Então, qual é o ponto que me interessa para aparecer um 2? Né? Era o mesmo, né? Tudo é nesse cara. Então, t igual a 1, joga 1 aqui, dá meio menos meio, meio menos meio mais 1, que é 1. Então, f de 1, 2 está aqui. E aí é só jogar aqui, tá? Eu não terminei porque por questão de espaço, a folha acabou. Mas enfim, não ia fazer uma folha mais para isso. É só jogar os valores aqui e acabou. Tudo bem, gente? Então, ó, percebe, é um exercício só, porém ele é bem completo, né? Dá para dar uma revisada em vários conceitos. Espero aí que ele dê uma ajudada na hora de continuar fazendo a lista, certo? Então tá, vou parar por aqui e subo o vídeo e o PDF. Até mais.